Fala galera, começando aqui mais um podcast da Geração X e hoje, sendo o dia número 1, eu realmente não poderia começar mais animado e entusiasmado, porque se tem uma coisa que eu queria ter aqui no meu primeiro dia desse podcast, era uma pessoa que além de amigo, é uma pessoa que eu admiro muito. Se for basicamente aqui conversar o que nós conversamos naturalmente, isso aqui ia durar 6 horas, que a gente tem assunto para todo o tempo. É domingo. Mas, pois é. Bruna fez aqui para mim, Bruna que faz aí a nossa pré-pauta, ela fez uma pauta aqui junto com o Bruno e ela passou aqui uns pontos a ser seguidos e a gente vai tentar ir seguindo aqui. Mas realmente, independente de ser meu amigo ou não, é uma pessoa muito interessante que com muitas histórias para contar. Então trouxe aqui com o meu maior entusiasmo, meu amigo Bruno. Obrigado, Bruno, por ter vindo. Eu que agradeço, Pex. Oi, pessoal da Geração X. Que prazer estar com vocês, gente. Que bom estar com vocês aqui. Eu falava com a Bruna sobre o que a gente poderia falar e assim trilhamos em zilhões de possibilidades, mas eu espero que a que a gente escolheu consiga colaborar de alguma forma para o crescimento melhor, avanço, maturidade e equilíbrio, que o grande foco para mim é equilíbrio, né? Eu ia começar falando Bruno Oliveira, mas eu vou começar falando como é que eu conheci Bruno, porque assim, não tinha como não conhecer Bruno lá em São Luís, cidade o qual nós nos conhecemos lá, que não é nem minha cidade natal, nem a dele. Mas aí eu vou só dizer como é que a gente conheceu, para daí eu seguir aqui a pauta. Porque foi muito interessante quando eu digo que não teria como não conhecer Bruno, porque... Conhece da pessoa que é alguma coisa, sabe esses programas policial que você fica... Não, quase isso, porque assim... Não tem aquela história que quando você compra um carro, você começa a ver assim aquele do nada um monte de carro aparecendo que tu comprou na rua. Parecia assim que no dia que tu comprou, todo mundo comprou junto, né? A mesma coisa foi assim. Quando tinha uma época que eu tava perguntando assim, rapaz, eu tô tão afastado de uma igreja, eu queria frequentar uma igreja, e comecei a comentar aí com os amigos. E todo mundo só falava de Bruno, das trocentas das igrejas que tem em São Luís, e pastores e tudo mais. Então, de novo, né? Vamos seguir aqui a pauta, mas não tem como não pensar nisso. Eu acho que é uma marca registrada tua, Bruno, que é assim. Quando eu comecei a perguntar para as pessoas assim, distintas, que não tinham ligação entre si, e o pessoal falava assim muito de você. E eu nunca tinha visto nada teu, Instagram teu, nada. Essa parte eu não sabia. Pois é, não, então, nunca tinha te contado isso. Que legal. Nunca tinha te contado isso. Até que um amigo meu, eu tava no carro com ele e ele falou assim, rapaz, tu tem que conhecer Bruno e tudo mais. E ele pegou o celular dele e me mostrou tuas redes sociais. Ele pegou lá e mostrou, eu fui vendo teus vídeos. Eu achei aquilo ali incrível, não só por tu ser assim engraçado por natureza, mas a tua forma de comunicação, eu achei assim incrível. Tanto é que ele me mostrou isso durante a semana. Domingo estava eu lá na igreja, porque era irresistível. Era irresistível a forma que você... E era que tu fazendo convite justamente para o culto. Então, a forma que eu me cheguei, no caso eu cheguei até lá, e até você no caso, fora que eram as pessoas falando de você, que não tinha ligação, até uma pessoa chegar e mostrar as tuas redes sociais e eu ver a maneira que tu estava falando e, de novo, era irresistível, tinha que chegar. E fui com as expectativas lá em cima, né? Porque todo mundo falando de ti, até que superou tudo. Foi um domingo? Foi um domingo. Foi um domingo pela tarde, 5h30, né? Uhum. Aí, o engraçado era porque, assim, eu sou palestrante, né, de muito tempo, e uma das minhas regras de palestra, quando comecei a estudar tudo, na arte da comunicação, especialmente você estar com uma plateia, tinha uma máxima que diz assim, o palestrante, realmente, aquele que pode se considerar palestrante, é aquela pessoa que consegue fazer rir e chorar na mesma palestra. Engraçado que no primeiro dia que eu fui lá, eu ri e chorei.
Então, mas foi muito, 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 muito bom, muito bom. E eu vou te dizer mais, sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Que eu acho que tu só melhora, porque assim, eu te acompanho desde sempre, né? Então, desde sempre eu vou para ir para te assistir. E as últimas, a minha sensação, eu estava fazendo lá com o João Guilherme, né? A minha sensação é que tu só melhora. Eu, inclusive, ontem falei isso contigo, né? Eu falei assim, a forma que tu encerrou o último domingo, eu adorei. Aquela forma. Então, só melhora. E eu acho que isso vem de uma máxima que diz assim, é impossível uma pessoa que ama o que faz sempre não procurar se superar. E é isso que tu faz. Voltando para o que faz, já dessa introdução, porque essa introdução era falando de você, da forma que eu me cheguei até você, né? Porque você é famoso. Sim, né? Mas fala de ti um negócio. O mais engraçado de ti é que realmente assim, tu é plural. Vamos lá. Fora isso tudo, tem tua formação. Severino, meu sobrenome. E sabe o que é melhor assim? É engraçado. Eu sabia que tu era isso tudo, mas quando se coloca assim, do jeito que Bruno organizou aqui para nós, né? Tua formação, o que é que tu fez e tudo mais. Isso aqui é interessante, é que a gente se toca. Eu falei, rapaz, não é que o danado aqui tem mesmo de formação, não é que ele é inteligente. Eu pensei que ele era só um corpinho bonito, mas tu é inteligente. Foi. Tudo começou porque foi assim. A minha primeira formação. É tão chique isso aqui, gente. Minha primeira formação foi ciências biológicas, porque eu adorava trabalhar com. Eu adorava tudo que falava a respeito de natureza, animais de uma forma geral, não só um tipo de animal. Mas isso foi desde sempre, assim? Em qual momento isso veio na tua vida, assim? Até porque tu foi pro segmento de tubarão, né? Já adiantando esse negócio. Foi. Eu quero entender como é que tu foi pensando para ir chegando nisso. Foi muito louco, né? Eu sempre gostei de animais. Eu sou igual ao João Guilherme, eu adoro animais, diferente de outras pessoas que nem tanto. Eu gosto muito. Só que eu não queria ser veterinário, porque me incomoda o sofrimento dos animais, você tem que tratar. Falando, não vou conseguir ser veterinário, então os animais sofrendo na minha mão. Então eu comecei a ajudá-los de outra forma, né? Conservação, biologia da conservação, ecologia. Aí caiu em biológicas. Aí eu formei em ciências biológicas, assim, no percurso eu falei, gente, o que eu vou trabalhar como biólogo, né? Como é que vai ser como biólogo? Aí, primeiro, é muito engraçado, porque eu falei, um professor meu falou, Bruno, por que tu não tá lá no Serpentário? No Serpentário não tem ninguém. Eu fui no Serpentário. Gente, no Serpentário? Serpentário. Trabalhar com cobra. Eu entendo porque que ninguém fica. Não dá, entendeu? Vive vazio. Aí eu fui, fiquei uma semana. Gente, sei que tá me vendo. Eu sonhava com cobra. Assim, minha vida eu ficava apavorado com isso, sabe? Eu dormia, qualquer barulho para mim era uma cobra no meu pé. Eu ficava desesperado com isso. E eu falei, não dá para mim. Fiquei só uma semana e eu abandonei. Larguei de mão e fui para felinos. Aí nós fomos fazer uma contagem de felinos no Cerrado Maranhense. Foi maravilhoso trabalhar com onças, mas é porque eu sou uma pessoa muito urbana. Eu não sei vocês, eu sou muito urbano. Essa história de, eu vou pra fazenda, eu vou pro interior. Não dá pra mim, não me convide pra interior nem pra fazenda. Eu gosto de barulho de carro, entendeu? De gente, de ambulância, de moto, eu gosto dessas coisas. E a gente ficou lá, eu falei, meu Deus, como é que eu vou dormir nisso aqui? Eu peguei, pendurei uma rede, eu falei, na rede eu vou estar seguro, porque não vem nada pelo chão. Aí o professor, olha gente, é normal as cobras se pendurarem nas árvores. Eu falei, pronto. Não, mas isso aonde? No Cerrado de Balsa, do sul do Maranhão. Não, mas tu e tua turma, no caso. Uma turma. Aí, gente, foram o quê? Foram 3 dias que pareceu assim um ano, entendeu? Foi a derrota da minha vida. Eu falei, gente, não dá para trabalhar com felinos. Aí uma professora chegou e falou, Bruno, tubarões. Eu falei, eu acho legal tubarões, vamos começar com tubarões? Aí eu fui com tubarões e fiquei alguns anos com tubarões. E, gente, tubarões são legais de trabalhar, entendeu? Não é ruim, não. É que todo mundo tem o maior pavor de tubarão e tudo, mas quando você aprende a lidar e trabalhar com eles, é uma coisa apaixonante. Só que, trabalhando com tubarões, eu comecei a me aproximar de um grupo de pessoas que era meio que isolada. Falando esse pessoal tudo isolado, o pessoal que trabalha assim no mar com tubarão. E eu sempre adorei estar com pessoas, né? E eu comecei a ver que era todo mundo muito sequelado, que tinha se isolado para trabalhar no mar, para não ter contato com pessoas. Essas pessoas específicas. Não. Mas qual é o sentido assim de trabalhar com tubarão? Assim, eu pergunto para fazer um estudo com relação... Tubarões? Sim. É porque era assim, isso aqui, gente, é a caneca do que eu tenho que fazer propaganda. Os tubarões era o seguinte, era porque carne de tubarão, que é o cação, que é o filhote de tubarão, que é o filhote, isso. é uma carne muito barata.
muito barata. Então, para poder dar uma rentabilidade para o pescador, ele tem que pescar em grande quantidade. Isso causa um maior descontrole, descompensação, né? O que a gente fazia? Ia em alto mar, tinha alguns tubarões chipados, especialmente os machos alfa, né? E as fêmeas. Aí pegava os filhotes, trazia para o tanque, criava os filhotes 1 ano ou 2 em cativeiro para devolver para o mar. Porque se ficassem enquanto filhotes no mar, rápido iam ser capturados e não ia conseguir dar o equilíbrio que precisava, né? Esse equilíbrio ambiental. Isso já em São Luís? Em São Luís, já na costa maranhense. Aí comecei a me interessar em conversar com as pessoas que trabalhavam comigo, porque todas eram tão sem sequeladas, e começava a conversar com elas e perceber que elas tinham questões emocionais complicadas, relacionais complicadas. E nessa conversa comecei a me interessar por isso. Eu falei, gente, quer saber? Vou tender para o lado da psicanálise. Aí foi psicanálise. Na psicanálise, identifiquei o grande vazio que as pessoas têm, que não é qualquer coisa que preenche. Você percebe que tem pessoas que elas têm tudo que elas alcançam, elas têm sonhos que elas alcançam, sejam eles financeiros, emocionais, familiares, conjugais, mas sempre tem alguma coisa vazia. E aí que eu entendi o que eu comentei com a Bruna, que a gente vai chegar lá, só mesmo dando um briefing, sobre o equilíbrio. Onde é que está o equilíbrio? O equilíbrio não está na questão do alcançar os seus sonhos, do se realizar, ou da plenitude em alguma coisa qualquer. O equilíbrio está em todas as áreas que compõem a gente enquanto ser humano, tendo a sua devida atenção. Você percebe que está todo mundo cuidando muito bem do corpo, né? É uma fase, hoje especialmente, as academias são muito bem frequentadas. As pessoas estão correndo, andando de bicicleta. Tem um número de pessoas definido que realmente não liga muito para isso. Alguns cercam a gente, que não se importam muito com isso. Mas, na sua totalidade, as pessoas estão se preocupando com o seu corpo. A parte física está bem encaminhada. As pessoas ligaram muito e se tocaram muito em cuidar das emoções. É todo mundo muito estressado, é muita depressão, é muita síndrome do pânico. Aí todo mundo começa a cuidar das questões da alma. Mas tá, essa transação aí tem quanto tempo isso? Nossa, é porque eu tenho que revelar a idade. Não. Só vai mais... Porque quando é que eu quero entender quando é que tu começou a trabalhar com pessoas mesmo, do sentimento das pessoas e tudo. Porque assim, em um determinado momento, hoje, por exemplo, né, tu tá fazendo uma pós, não é isso? Quase acabando uma pós-neurociência. Pois é. Quando tu foi começar, tu me falou assim... Na psicanálise. Pois lá para os 23, 24 anos de idade. Não, eu digo que quando tu foi começar essa pós especificamente, tu falou assim para mim que... eu lembro que tu falou assim, Pex, vai ser um grande desafio, porque me parece muito difícil. As pessoas lá são muito inteligentes. Sim. Então... gente do céu. Estudar em São Paulo é uma coisa muito louca, né? Assim, a vibe de São Paulo, a pegada de São Paulo é muito diferente, acho que do país inteiro. As pessoas, eu vou para aula, eu me sinto massa do para aula. Eu li uns 12 capítulos, eu vi um podcast, eu li metade de um artigo. O pessoal chega na aula lendo 5 artigos, ouvindo 10 podcasts, lendo 3 livros. Eu falo, gente... O pessoal é muito preparado, de fato. Muito, São Paulo é muito eles bom. São muito focados nisso em São Paulo, né? Na leitura, nessa preparação mesmo para o mercado de trabalho. A neurociência entrou para mim como um desafio pela instituição que eu queria essa instituição, eu não queria nenhuma outra instituição, porque outras instituições elas focam muito nessa questão que só visa o desenvolvimento profissional, o sucesso. E a neurociência da Santa Casa foca no bem-estar da pessoa para que assim ela se desenvolva enquanto pessoa. Não só focando na questão de você tem que dar o seu melhor, tem que ser o seu melhor, a sua melhor versão, que nem sempre a gente é a melhor versão, colega. Nem sempre é a nossa melhor versão. Tem dias que nós conseguimos ser 100%, mas tem dias que não. Tu concorda comigo? Sim, sem dúvida. Tem dias que não são legais. E a neurociência da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo foca mesmo a questão neurológica da coisa, biológica da coisa, emocional da coisa, psicológica da coisa, psicanalítica, sabe, da situação, que faz a pessoa ter a maior das descobertas que existe, que é a descoberta dela mesma, o autoconhecimento. Para sim, então, ela caminhar para uma melhor versão dela. E como eu já vinha trabalhando com pessoas, que aí já entram outras formações, a da psicanálise, a do coaching positivo e liderança e psicologia positiva,
A da teologia... Mas tu tá contando assim numa linha do tempo mesmo, né? Tu tá contando lá que começou a trabalhar lá atrás, com 23 anos, 23 né? Anos. Com pessoas. Vai assim, seguindo na linha do tempo, porque em um dado momento também... Em um dado momento entrou a parte da teologia, porque quando eu percebi o vazio das pessoas, eu percebia que era falta do equilíbrio. Cuidavam do corpo, como eu disse, passaram a cuidar da alma, porque se viram emocionalmente abalados, sentimentalmente destruídos, então vamos procurar um psicanalista, um psicólogo, um psiquiatra. Beleza. Mas faltava um item que causa o equilíbrio nas pessoas, que é o espírito. Corpo, ok. Alma, ok. E o espírito, as pessoas têm uma má concepção do espírito, não cuidam dele. E que se ele não está em equilíbrio, nada está. O equilíbrio é a nossa tríade em perfeito estado. Perfeito que eu digo, pelo menos, sendo assistido na sua totalidade. O corpo sendo assistido, a alma sendo assistida e o espírito também. Só que as pessoas têm uma péssima concepção de que eu atendo o espírito e eu nutro o meu espírito indo à missa ou indo ao culto. E não é. Porque passa a ser uma atitude automática, mais como desencargo de consciência. Então eu vou naquele dia na minha missa ou no meu culto ou em alguma prática religiosa, qualquer que seja ela, aí como se naquele momento eu estivesse atendendo meu espírito e saindo dali, eu sou um doido, eu sou um louco. Tanto é que eu sempre falo, o que tem de gente que frequenta as missas e a igreja e é tudo cão. É tudo cão. Se não tá na história, não tá na história. Aí você percebe que o atender o espírito é muito vago nesse sentido. A gente tem uma cultura muito forte da religião, sim ou não? Sim, sem dúvida. Parece que os nossos formulários têm nome, CPF, identidade, endereço, quando são coisas mais específicas, religião, como se aquela religião fosse a que vai atender as minhas necessidades espirituais. E não. Eu falei, gente, eu queria então estudar alguma coisa que me trouxesse isso de maneira mais clara, profunda, sem nenhum acréscimo nem decréscimo. Porque tudo que eu tenho que pode alimentar o meu espírito está na Bíblia. E a Bíblia é hoje muito manipulada. Usam a Bíblia, pastor, que dinheiro? Usam a Bíblia para poder deixar as pessoas vulneráveis e usam a Bíblia para, de alguma forma, isso é muito comum acontecer, eu não estou viajando no que eu estou falando, é muito comum acontecer usar a Bíblia para manipular as pessoas, porque está escrito aqui, porque está escrito aqui, porque está escrito aqui, porque está escrito aqui. E as pessoas, na falta do seu entendimento e conhecimento, vão nesse embalo. E se permite uma série de coisas. Eu falei, eu quero um conhecimento mais claro, aprofundado e sem esses adicionais, sabe? Da visão religiosa e da visão de religiosidade. Foi quando eu fui para o exterior. Então, aí tu foi para Londres, não é isso? Foi. Especificamente para isso, assim, era tua vontade ou nasceu junto com, sei lá, um intercâmbio, saiu um pouquinho... Como é que foi? É porque assim, tu passou um tempo lá, né? Alguns anos, né? Como é que foi? Sir. Yes. Fala. Passei. Foi, assim, todo mundo tem essa em mente o estudar fora, né? E eu digo, gente, quem me ouve agora, é legal mesmo, vai, entendeu? Vai estudar fora. Passe um tempo fora, numa outra cultura, num outro país, com outras pessoas. A cabeça da gente, ó... Pois é, porque tu foi para esse sentido, de estudar teologia, né? Aí daí eu quero saber, aproveitando, por exemplo, eu também morei fora, né? E eu quero saber o que é que... somos pessoas um pouquinho diferentes, né? E eu quero saber como é que... João Guilherme que diz isso. Eu não sei, eu pergunto para ele qual a diferença, que eu quase não vejo. Mas eu quero saber de ti o que é que morar fora a parte que tu foi buscar de teologia, o que é que mudou. Nossa. Porque foi a primeira vez também que tu morou fora. Foi. Mas assim, foi a primeira vez que tu morou... longe dos teus pais, não? Não, eu já tinha vindo para São Paulo uma primeira vez. Tu já tinha morado aqui? Estudando uma primeira vez. Sim. Né, em um curso preparatório que durou 1 ano. Já estava sozinho. Agora, fora do país foi a primeira vez. E aí, assim, como é que foi? Foi muito louco porque a instituição aceitava pessoas de todas as partes do mundo. Então, eu tinha pessoas da Alemanha, eu tinha pessoas toda a Europa e a América do Norte moravam lá. Sim. Então, vários países, incluindo Ásia, Coreia do Sul, China. Uma experiência incrível, né? Você morar e conviver com essas pessoas de culturas tão loucas e diferentes me fez amadurecer no sentido de entender de uma vez por todas que cada um é cada um.
sabe? Antigamente eu lembro que eu tinha menos, a palavra não é paciência, mas eu não quero usar a palavra paciência, é como se o meu limite para lidar com as fragilidades das pessoas fosse, o meu pavio era mais curto, essa era a verdade. Então, tá chegando na pergunta assim que eu queria mesmo, que é assim, até então tu estava lá trabalhando a ideia de trabalhar a pessoa, o espírito, tudo, mas aí no caso, deve ter acontecido contigo o que aconteceu um pouco comigo, assim, morar fora me fez primeiramente que eu mergulhasse em mim, assim, num conhecimento que eu não tinha sobre mim, né? E olha, mas eu digo assim porque eu já morei em vários lugares sozinho. E quando eu fui lá para fora, eu passei por, obviamente, né, experiências diferentes, mas aquilo ali trouxe... Eu conheci um PEX que eu não conhecia. E aí eu queria saber isso. O que é que Bruno conheceu sobre Bruno? Porque ele não falou, olha, eu sou capaz disso, eu sou uma pessoa assim, eu sou... Primeiramente, que algumas pessoas, quando falam assim, tem um medo assim de estar sozinho num lugar. Não era o teu caso. Não era. Porque Londres, né? Londres é frio. É frio, as pessoas, enfim, não é Brasil. Mas diz, o que é que teve lá? Muita coisa. Uma das primeiras coisas foi que, nossa, eu projeto muito as pessoas. Isso para mim foi muito doido de reconhecer. Eu projeto as pessoas, eu projeto o que elas vão fazer, vão falar, como é que elas deveriam ser. E quando elas fogem dessa projeção, eu me sinto tão decepcionado. Só que eu olhei que isso era... Eu falei, gente do céu, mas olha, cada um é de fato cada um. Cada um é de fato cada um. A maneira que respondem, o que reagem, primeiro que vem todo o repertório, o plano de fundo da vida deles, que a gente nunca analisa. Né? A gente interage com as pessoas e recebe delas a resposta agora, recebe delas a postura agora, que nos machuca, sem avaliar o que elas viveram e passaram para ter essa postura, essa resposta. Aí quando entra uma questão cultural, o que faz a gente parar um pouco mais para avaliar. Porque como eu estava numa questão cultural totalmente diferente da minha, eu parava para avaliar a reação, o comportamento das pessoas, levando em consideração a parte cultural, as diferenças culturais. Só que isso para mim foi tão bom porque eu evoluí no sentido de perceber que, e quando não tem diferença cultural? No sentido de, moramos no mesmo país e agora? Existem questões pessoais que têm que ser avaliadas. Então hoje eu sei lidar muito mais de boa com pessoas. Hoje eu sou good vibes. Sabe? Para me tirar do sério, tu sabe disso. Não, sim, mas tu não era assim, então. Não, eu cancelava. Mexeu com minha paz, roubou minha alegria, é tóxico, vrá! Entendeu? Eu cancelava. Só que eu parei e percebi, falei, gente, tem gente que não precisa ser cancelada, que tem que ser compreendida e entendida. Alguns tem que ser mesmo. Mas tem uns que não. Sabe? Tem uns que não. Que você passa a entender todo o pano de fundo da pessoa, que você fala, gente, essa pessoa é o máximo. O que ela possa viver para ela estar assim hoje, putz, ela é muito resiliente. Entende? Só que você só consegue entender isso passando pela experiência de verdade, morar fora e não ter as opções de cancelar A, B, C, D, E, porque você acaba criando uma família nas pessoas. Mas assim, bora. Mas para ter esse entendimento, assim, ter essa disposição de conhecer as pessoas, aliás, de entender as pessoas, e conhecer também, né? De conhecer, de entender, não tem a ver também com um preparo que você tem ter de si, porque assim, no final das contas, tem dia que você não está suportando ninguém, nada, e como é que é? Isso é vocação. Pronto, era a minha pergunta. Tem que estar em você. Tem que estar em você. Porque isso eu reconheci lá, reconheci muito isso lá, as pessoas falam, nossa, você tem paciência para ouvir, porque eu amo ouvir as pessoas e tentar ajudá-las. Para mim, o prazer é vê-las superar suas próprias dificuldades. E pessoais. Porque as dificuldades pessoais acabam gerando dificuldades profissionais, etc. Questões pessoais bem resolvidas tornam a pessoa bem resolvida no âmbito profissional, quanto a todas as áreas da vida dela mesma. Todas. E para mim é o maior prazer ver as pessoas assim, nas suas questões pessoais bem resolvidas e superadas. Mas não traz assim um negócio para ti assim. Tu trata basicamente com pessoas problemáticas. 100%. Né? E... Sou seu amigo. Então, não, mas aí é que está. Isso não te atinge de uma certa forma assim. Sim. Assim, nessa forma assim. Sabe quando você sai carregado daquilo? Mas você e não você tenha dúvida, amigo.
Tem pessoas, e quem está me vendo agora no podcast sabe, tem pessoas que são tão carregadas, que meia hora de conversa equivale a um dia inteiro de sono. Porque você se sente totalmente sugado e sonolento. Pessoas carregadas. E algumas nem sabem que são tão carregadas. Elas carregam nelas um peso tão grande de não conseguir tratar suas decepções. Não é nem culpa, inclusive. Não, nem culpa, sabe? né? Não, Muitas delas. O peso delas de não conseguir tratar suas decepções, suas pendências. Pendência não resolvida faz a pessoa ter rabo preso. Quem tem rabo preso não anda. Fica no mesmo lugar. Conquista algumas coisas e volta no mesmo lugar. Cresce, depois desce e volta no mesmo lugar. E tem gente que é tão carregada nesse sentido, não percebe que depois de uma hora de conversa, ai, nossa, Bruno, obrigado, eu estou excelente. Eu não, entendeu? Eu estou um bagaço. Pois é. É muito comum. Essa questão de troca de energia é verdade, amigo? Eu digo isso assim, né? Eu sou do mercado financeiro há muitos anos. E que também é estressante. Né? Que também é estressante. Mas a forma que eu lido no passado é uma forma completamente diferente que eu lido agora. Eu lembro muito assim que no passado eu realmente chegava em casa exaurido e sem ânimo para mais nada. Agora isso independente se o dia foi bom ou ruim dentro do mercado financeiro. Então, quando eu, com a experiência, né, tem coisas que só a experiência traz mesmo, daí eu já comecei a ser aquela pessoa que conseguia viver melhor em dias bons do mercado financeiro e nos dias ruins sair exaurido. Eu estou falando de alguns anos atrás, né? Muitos inclusive. Então, hoje em dia, com a rotina que eu levo e do jeito que eu trato o meu dia, todos os dias eu termino bem. Todos os dias eu termino bem, porque assim, eu não sei, mas eu acho que isso não é o tipo de coisa que você vai conseguir, porque no caso ele é o trato humano mesmo. Em dias ruins, isso simplesmente já não me afeta nada. Eu sei que ali é meu trabalho, então eu simplesmente saio e vou-me embora. Como é que acontece contigo no final das contas, que ali são pessoas, né? E eu já estive contigo, por exemplo, em pessoas que passou por uma situação que para elas eram terríveis. E bem da verdade nem era esse fim de mundo assim, mas entra em contato contigo assim 11 da noite. Como é que tu trata isso? Assim, isso existe algum um jeito, um mantra, algo que tu desenvolve daquilo ali não te afetar mais? Assim, eu lembro que eu estava contigo, não sei nem se pode falar isso, porque assim uma pessoa te procurou, não vou citar o quê, mas era um problema, não vou poder falar, mas era um problema assim, tão não era, eu não estou falando nem dos teus pacientes, óbvio que os teus pacientes são teus pacientes, mas assim, os teus amigos muitos deles eu vejo se comportando contigo como teus pacientes. Muitos. E minha vontade é dizer assim, não, pera lá, tu é meu amigo, me paga para tu começar a ser meu paciente, né? Porque o pessoal te busca tarde da noite para resolver problemas enquanto só são teus amigos. E aí, como é que tu resolve isso? Eu resolvi de uma forma, eu aprendi uma coisa. Assim, eu falava agora há pouco, antes do podcast começar com uma pessoa. Quando isso se torna um peso que te faz lamentar, aí é de verdade um peso. Sabe, tipo assim, por exemplo, você escolheu estar em São Paulo. Sim. Certo? E você escolheu estar aqui, trabalhando aqui, com a empresa aqui, nessa sala. A partir do momento que vir para cá torna-se pesado para você, torna-se desgostoso, desgastante para você, você começa de alguma forma a lamentar. Ai, sinceramente, olha, eu vim para cá, mas isso aqui... Só que, para e pensa, quem escolheu vir para cá? Foi você. Quem escolheu estabelecer toda essa estrutura para estar aqui e fazer funcionar? Foi você. Então, o responsável por estar aqui é você. Aí você começa a ver isso e a reclamar menos. Quando as pessoas me procuram em variadas horas, eu começo a lembrar, gente, quem que se permitiu cuidar, ajudar e direcionar pessoas para trilhar pelo menos um caminho melhor e menos pesado? Eu. Quem é que fica extremamente feliz e satisfeito quando vê resultado nessas pessoas? Eu. Então, quem tem que lidar agora com essa ligação às 11 da noite é alguma outra pessoa? Não, sou eu. Quando você entende que é minha essa responsabilidade, eu não lamento. Se eu não lamento, de verdade, para mim se torna menos pesado. Agora, eu aprendi uma coisa. Eu aprendi quando falar, olha, agora não. Ah, tá.
Eu aprendi a falar E eu garanto que a partir daí tua vida mudou. Muito. Quando eu falei, olha, no momento não. Depois a gente... Gente, o não é muito poderoso, né? O não é muito poderoso. O não é uma coisa... Quando eu aprendi a falar, olha, no momento, agora nós nem procura amanhã. Mas amanhã, agora, de verdade, não. Como eu falei, autoconhecimento, você entende seus limites. Agora não dá para parar para me encher de toxicidades agora. Tu acha que tu se encontrou? Tipo, porque hoje em dia tu faz a pós-neurociência, com tudo isso. Eu quero falar já a parte especificamente sobre igreja, você se tornar pastor e tudo. Mas eu quero saber se tu se encontrou. Porque assim, hoje tu faz no teu profissional, isso, e aí é que assim, tu faz o teu profissional que é um desdobramento que tu faz lá já nas igrejas. Então, tu é psicanalista, não é isso? E, basicamente, é um desdobramento que tu começa lá no palco, enquanto pastor, e continua isso nas outras horas. Então, é como que fosse 24 horas vivendo, assim, em termos, a mesma coisa. Que é de ajudar, de servir e tudo mais. Porque estar ali eu acho muito legal a conexão que há entre a gente e as pessoas. As pessoas acabam se sentindo conectadas. De alguma forma, elas sentem a vontade para estar ali conosco. Não era como você sentia? A vontade para estar ali conosco. Total. Então, à medida que elas sentem a vontade para estar ali conosco, também sentem a vontade para abrir um pouco das suas vidas. E aí que eu entro para poder fazer alguma coisa, né? Não forçá-las a dizer, elas mesmas por si só falarem. E realmente é uma extensão. Literalmente é uma extensão daquilo que eu já faço regularmente. É uma extensão. Né? Aí tem uma extensão que ainda eu acho que vamos lá. Aí o que é que eu vejo? Beleza, eu estou como pastor lá no palco pregando e tudo mais, fazendo um trabalho maravilhoso. Realmente. Daí eu quero também falar já dessa parte de quando realmente aqui eu digo às pessoas, e eu digo de verdade mesmo, falo brincando não, acho que tu nem sabe disso, mas eu digo assim para as pessoas. Eu estava falando com o Rafael outro dia e falei assim, Bruno é famoso lá em São Luís, Bruno é popstar. E eu brinco, mas como eu falei, todo mundo fala de você, porque eu não quero que isso pareça errado, até porque não seria uma forma que eu acho que você nem gostaria que fosse tratado dessa maneira. Mas a minha sensação, Bruno, é que quando eu ia buscar lá na época que eu te falei, né, que eu te conheci, falei, cara, eu buscava pela igreja e o pessoal me recomendava o pastor. Entende? Assim, como que a tua figura ficou maior do que a própria igreja. De novo, não quero fazer uma medição, não é isso. Sim. Mas aí tua figura ficava maior do que a igreja, que eu procurava pela igreja com as pessoas, e as pessoas me recomendavam tu enquanto pastor. Figura. A figura. E o que e total sentido. Aí eu queria perguntar duas coisas para ti, assim. Existe assim, um negócio, existe um chamado, porque, vamos lá, ou se não existe um chamado, se tu chegou em algum momento e teve a escolha de pensar assim, você fez o cálculo matemático, pera lá, eu vou ser pastor, aí durante os momentos lá do culto, eu vou estar ali ajudando as pessoas. Eu vou ser psicanalista e pós-culto, e pós o culto que você faz, eu vou estar ali ajudando pessoas. Aí daí ainda teve um terceiro desdobramento, que eu quero entender se tu calculou isso, que era, aí daí, beleza, enquanto eu terminar a hora lá com os meus pacientes, aí agora eu vou viver com meus amigos. Aí tu encontra teus amigos, aí tu ajuda teus amigos, que tu vira o conselheiro dos teus amigos. Então parece um trabalho de 24 horas, meu Deus do céu. Sabe, em um momento tu fez esse cálculo, agora com certeza, mas em algum momento tu fez esse cálculo assim, dizendo, não, tá bom, né? Eu não quero o tempo todo, tá 24 horas. Né? Mas é mais ou menos assim ou não é? Ótima pergunta. Sabe por quê, amigo? Porque você falou uma coisa legal do chamado. A grande verdade é que quem tem um amor pela questão do sacerdócio, sejam padres, meus padres amigos, queridos, que eu tenho uma paixão. Eu sou o maior admirador, eu só abro um parêntese, eu amo o padre Fábio de Mello. Não, maravilhoso, né? Será que como é o nome daquele padre que eu te chamei, que eu te mandei, que é bem engraçado também? Que agora já está bombando também nas redes sociais com a caixa de perguntas dele. Que eu acho o humor de vocês muito parecido, mas eu acho que ele te segue, porque tu começou. eu vou lembrar o nome dele. Mas, gente, se tu alguém sabe, conheceu... né, João, quem é?
Aquele que tem... Se alguém conhecer o padre Fábio de Mello, fala para ele que eu gosto muito dele. Assim, todo mundo que trabalha com sacerdócio, padres ou pastores ou freiras, frades, todos, não escolhem, são escolhidos. Não adianta você fugir para qualquer lugar, sempre para no mesmo lugar. A minha história toda gira em torno disso. A minha história de nascimento gira em torno disso, a minha história de vida gira em torno disso. E por mais que eu fugisse para 1001 lugares, eu sempre caí no mesmo lugar. Então, você acaba exercendo um chamado 24 horas do dia, percebendo ou não. Então, acaba sendo muito além do trabalho. Tudo que eu fiz de formação para acrescentar só me dá um pouco de know-how dentro dessa perspectiva humana da coisa. Mas a autorização maior que vem do alto eu já tive antes, que foi a questão de um chamado que existe muito antes de eu me sentir chamado para alguma coisa, entende? Então, quando as coisas acontecem, de você estar com pessoas e amigos e ali você exercer o teu chamado, ou oficialmente uma reunião, exercer o teu chamado, ou em um podcast exercer o teu chamado, 24 horas exercer o teu chamado, é porque literalmente você foi chamado para aquilo, então aquilo vai fazer parte da sua vida 24 horas, e quando aquilo não estiver na sua vida é porque você está ou sozinho, sabe? Ou em algum lugar muito introspectivo, porque isso me acompanha 24 horas aonde eu vou. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, que quando a gente para conversar com qualquer pessoa, especialmente com uma pessoa culta, viajada, feito você... Gente... Mas eu quero saber de uma coisa onde a gente para, no caso, eu digo a gente, pessoas que gostam de viajar e tudo mais, mas as melhores histórias são os perrengues. Eu queria falar das tuas viagens agora, que são várias. Você é uma pessoa internacional. Viajei foi muito, gente. Eu rodei foi muito. Pois é, eu soube que você é muito famoso. A Interpol te busca pelas aquelas coisas erradas que tu andou fazendo em Israel. Gente, que horror! Mas me conta um pouquinho das tuas viagens, porque... Eu amo viajar, tu sabe disso. E a gente tá combinando uma viagem para o Japão, né? Estamos combinando para o Japão. Vamos, gente! Bora pro Japão. Vamos lá fazer o quê? Sei lá, vamos lá. Vamos comer sushi, né? Ver como é o sushi original. Não, a gente vai, não vai colher. Vai que eu tô louco para conhecer eu tô doido para conhecer os Teletubbies. Sou fã. E os terremotos. Repreendido. Eu já passei por terremoto. Já passou por terremoto? Não. Depois eu Teve um em São Luís, tu lembra? Que todo mundo foi esconder embaixo da marquise. Se vergonha alheia contasse, ali tinha... Gente, teve terremoto em São Luís, aí todo mundo foi se proteger embaixo dos prédios. Minha gente, se os prédios caem, morre todo. Escondeu debaixo das marquises. Ai, meu Deus, não queria. Eu quero que tu conte perrengue. Não, vamos lá. Primeiro conta alguns assim lugares bacanas que te surpreendeu. Ah, tá. Porque assim, tem muitos lugares que é bonito, mas só bonito, assim. Mas eu quero saber assim, experiências diferentes que tu teve aí nesses países. E me conta aí algum perrengue. Vou contar um perrengue muito louco. Gente, eu amei Roma. Eu amei Itália, eu amei Roma. Olha, eu sinto... Eu amo. Eu tenho pra mim que eu sou italiano. Sabe, eu sinto dentro de mim que eu sou italiano, assim meus pais esqueceram de me falar. Mas eu sinto que eu sou italiano, eu acho que eu nasci em Roma. E por um acaso eu bati bem aqui, entendeu? Mas eu adoro Roma, adoro Itália. Amei a Holanda, me surpreendi com a Holanda, porque eu vou te falar, as pessoas pintam como uma Sodoma e Gomorra. Vixe, lá Maria. Tudo pode. Lá E não pode, não? Pode, só que a maneira que... Não. Só que a maneira que as coisas são regradas e conduzidas, gente, a Holanda é muito família, né? Mas assim, umas famílias lindas e pessoas totalmente zero preconceito. Elas são zero preconceito. Tem brasileiros. Amei a Holanda, amei Amsterdã. As pessoas pensam que lá fora não tem regra. Eu fui para a Jamaica uma vez, né? Engraçado que a pergunta, eu falei isso até nas minhas palestras. Se eu falo nas palestras, dá para falar aqui. É que o pessoal diz assim, nossa, Jamaica, e aí, como é a questão da maconha lá? Aí o pessoal fala assim, não, lá é tudo liberado. Lógico que não é tudo liberado, gente. Isso aqui é coisa de vocês. Lá existem regras na Jamaica restritas contra a maconha. Lá cada um só pode andar com no máximo 1 quilo. É as regras. Passou de 1 quilo, não pode andar. Então, você... Na Holanda não pode plantar, né? Não pode ter plantação de maconha. Entretanto em Amsterdã,
É difícil entrar num ambiente que não esteja com cheiro. Muito difícil, todo lugar. Todo lugar. Todo lugar. Todo lugar. Só que cada pessoa tem uma permissão de tantos gramas por dia, então assim, tudo É regrado, justo. né? Na Jamaica é 1 quilo. Real. Na Jamaica é 1 Vrá! quilo. Vai. Jesus. Né? Ó, O pessoal anda de sacola lá. Aí faz. amei. Deixa eu ver onde mais. Eu conheci em tanto lugar, gente. Eu fui na Eslovênia. Quem vai na Eslovênia? Mas vem cá. Tu gosta da... Não, me diz quem vai na Eslovênia. Não, Quem? doido, né? Um doido. Inclusive, eu gosto de conhecer, porque eu gosto de perrengue. Tem um negócio que diz assim, né? Que no momento do perrengue, por exemplo, eu já fui confundido com algum traficante no aeroporto na República Tcheca, Normal. onde eu fui assim, não, eu não estou nem aí. O que quiser eu sei, né? Lá o negócio é organizado. Mas, assim, diz que tem um ditado que diz que histórias ruins de ser passadas são boas de ser contadas, né? Porque depois vira uma história maravilhosa. Mas a minha pergunta foi assim, tu falou muito de Roma, mas Itália como um todo é lindo demais, né? Todo. Veneza, para quem conhece, Florença. É porque Roma, eu tive uma paixão especial por Roma, pela história, que é tudo muito bíblico, né? Em Roma, especificamente. Sim. Assim, revivi coisas lá que eu via nas escrituras. Tu gosta de igreja, entrar em igreja? Da arquitetura? Todas. Maravilhoso, né? Todas. E você em Roma, sabe, cada esquina você entra, não é porque não é igreja, é uma obra de arte. Olha, não é só Roma não, viu? Você em Israel Obras também de tem umas arte. igrejas lindas. Não, mas eu falei muito de Roma, mas assim, a igreja mais linda que eu entrei na minha vida, tirando, obviamente, a Basílica São Pedro, né? Tirando aquilo ali, que ali é algo à parte. Mas foi em Praga. Ah, nossa. Mas Tem né? uma igrejinha em Praga que ela fica assim, lá tem essa igreja numa ponta e tem a ponte, que é a ponte mais linda, várias obras de artes na ponte, e do outro lado tem um castelo. Praga é lindo. Não, é uma coisa assim República Tcheca é incrível, não linda. esperava nada lá, porque na verdade é assim, dos poucos itens que a gente não tem em comum, o fato de eu gostar muito de história de terror, coisas mal assombradas e tudo mais, né? Isso é uma das poucas coisas que nós não temos em comum. Nada disso. Tu acredita que eu fui para lá, né? E lá tu sabe que foi o cenário onde dizem que aconteceu real aquela história daquele filme Poltergeist. Uhum. Pois é, diz que essa história se sucedeu lá em Praga. E quando chegou lá, o passeio que eu fui atrás era um passeio que você comprava lá e o pessoal te levava meia-noite pro cemitério, porque diz que aconteciam umas coisas paranormais. Tem cada coisa. Não, gente, eu amo, horrível. gente. Que Normalidade. Eu só passei pro cemitério, Diz, gente. mas aí, resultado. Diz que naquele período não estava vendendo esse passeio, não sei porquê, enfim. Então, mas, aí olha como a história pivotou. Estou falando de Praga, da igreja mais linda que eu fui para me tacar no cemitério meia-noite. Mas aí, vamos fazer aqui um top 3 dos lugares mais lindos que tu foi? Países. Praga, olha, bacana. Praga foi lindo. Praga é lindo. Praga é lindo demais. Praga é lindo. Cara, que deve conhecer. Praga tem é um dos lugares que ele não parece com os outros que a gente vai. Não é. Não parece, Praga, né? E todo mundo da Europa sabe disso, que lá é espetacular. Eu amo Londres. Eu amo Londres. Amo Londres. Assim, eu tenho uma paixão por Londres. Londres, ela te remete à liberdade, né? Remete à liberdade, remete a liberdade com limites, me remete à educação, me remete à polidez. Assim, várias coisas boas de evolução e de crescimento, maturidade me remetem em Londres. Vamos lá, Praga, Londres. Nossa, tantos lugares, amigo, que... Escolhe um, pra gente conhecer. Grécia? Por que Grécia? Porque Grécia é lindo. Cada esquina de Atenas e das cidades próximas, cada esquina que você anda na Grécia. A Turquia também é muito legal, mas a Grécia é algo... A Turquia me surpreendeu, que eu achei que eu fosse... A Turquia me surpreendeu. Me surpreendeu de tanta beleza. Mas a Grécia... Ai, nossa, meu Deus. Então, Grécia, teus top 3 é Londres... Londres, Praga e Grécia. Você? Olha, Dubai. É aquela tal história, né? Eu estava contando outro dia, eu conheço 40 países, mas tem muitos países que ele é muito lindo, porém assim, mais do mesmo. Eu não conseguiria nessa categoria colocar Londres, porque Londres assim, é maravilhoso.
Tudo muito bonito, assim. De Londres, o que é que Londres me remete, assim? Liberdade, porque, assim, cara, eu fui numa festa, num subsolo de uma fábrica desativada em Londres, que fizeram um big no subsolo e fizeram sabe, um big ambiente lá. Até eu lembro que era próxima do Réveillon e tinha lá dentro um relógio enorme fazendo uma contagem regressiva. Então, muito. Mas assim, mas por que aqui eu vou citar esses meus três? Assim, porque Dubai. Londres é lindo porque é lindo, mas Dubai, ele te impressiona porque ele foi feito para te impressionar. Sabe? Quando a intenção é aquela. Foi mesmo. Quando você chega em Dubai, Suntuosidade, né? tudo muito grande, tudo muito lindo. Então, é assim, ali a gente vai para te impressionar. Diferentemente assim de Nova York. Eu não vou nem citar Nova York. Nova York é maravilhoso, mas é mais do mesmo. Diga assim, Londres e Nova York muito se parecem. Muito se parecem, né? Muito. Então, é lindo, mas existem outros lugares. Então, eu vou citar 3 lugares que é assim, é lá e pronto. É lá e pronto. Dubai é lá e pronto. O que você vê em Dubai, você só vê em Dubai. Sim. Você, inclusive, não vê nem Abu Dhabi. Abu Dhabi, apesar de ser mais rico que Dubai, mas Abu Dhabi não lhe impressiona feito Dubai. Não, em nada. Em nada. Comparação. Não comparar. Assim, a coisa mais bacana que tem em Abu Dhabi é aquele templo. Eu até tenho um nome aqui que eu fui lá, tenho várias fotos. Beleza, é o que te impressiona. Mas, assim, Dubai, nossa senhora. Você indo levando uma lancheira, porque no final, Ave Maria, a comida de lá é meu trauma da minha vida, né? Horrível. Tempero horrível. Horrível, né? Todo mundo acha, né? Então, Dubai, sem dúvida. Eu vou citar Itália, mas eu vou citar um lugar específico. Eu poderia citar Roma, mas eu não poderia não citar Veneza no lugar de Roma, porque aquela tal história, o que você passa em Veneza, você só passa em Veneza. Em lugar nenhum. Em Veneza, ele lhe remete ao ano de 1500. Nada em Veneza lhe tira daquele cenário. Você vê os policiais andando lá com aquelas capas parecendo o Conde de Monte Cristo, né? Então, assim, o pessoal andando de gôndola, e a coisa acontece de gôndola. Você vai no supermercado, tem que pegar uma gôndola, e tem muito isso. Então, cito Veneza por coisas que você só vive em Veneza. E vou citar um lugar aqui no quesito esperava uma coisa e foi outra, que foi Cuba. Eu cito Cuba porque eu realmente esperava uma coisa de Cuba, esperava... Outro dia eu peguei um Uber e o motorista, ele foi diplomata, ele trabalhou com Fidel Castro 10 anos. E eu pedi para ele definir Fidel para mim. Ele falou assim, é a pessoa mais inteligente e polida que ele conhecia. Ele disse assim, que ele tinha um magnetismo fantástico. Então, ele poderia fazer todas aquelas atrocidades que ele fez, mas ele disse que você jamais iria convivendo com ele. Porque a polidez dele, o jeito que ele tratava, a inteligência. Então, eu citaria Cuba, porque assim, o que eu esperava de Cuba? Sei lá, uma população mais reprimida, um país, Havana especificamente, opressor. Né? Opressor, mas assim, obviamente que eu estou dando a minha impressão de turista, né? Então, quando eu cheguei em Cuba, eu achei assim um pessoal alegre, feliz, animado, as ruas cheias de obras de artes, assim, coisas Cuba bacanas. Tem vida, pronto, você falou. Cuba tem vida. Você vive lá, coisas lindas, é um pessoal animado, que lhe trata bem. Me refiro a Havana, não conheço em outro lugar. Não, estou referindo a Havana em si. Então, meu top 3 é esse, porque assim, são por esses quesitos. Agora, de beleza, óbvio que eu citaria Londres, Nova York e tudo mais. Mas nesse caso seria isso. Mas agora vamos pro teu perrengue. Fala de um perrengue. Nossa, o meu perrengue, gente, o mais louco da minha vida foi assim. Eu levei um grupo para Israel. Só que até chegar em Israel... Nossa, isso já é um perrengue, pronto, é um perrengue já aí. Quando você leva responsável pessoas, já é um perrengue em si. Um grupo não pequeno para Israel. Aí a gente parou antes na Turquia, fizemos os caminhos de Paulo. Descemos para a Grécia e da Grécia seguimos para Israel, certo? Fomos da Turquia para a Grécia de ônibus e da Grécia para Israel de avião. Lá na Turquia, o país é basicamente todo muçulmano, né? Então, 6 da manhã você ouve o pessoal fazendo as orações, toca aquele sino, e todo o quarto do hotel, eles colocam um tapete para você ajoelhar, caso você queira, e colocam um Alcorão, né?
porque é a tradição deles. Todo quarto de hotel tem um tapete e um corão para você poder... Isso é maravilhoso. Isso é uma das coisas também que me impressionou muito em Dubai. Essa história deles pararem 5 vezes por dia. Nossa, né? É lindo isso, é lindo. Inspira. Aí tá. Nós fomos, tudo bem, fomos embora, fomos de ônibus para a Grécia, aproveitamos a Grécia, fomos em Tessalônica, fomos em Kavala, tá. Aí pegamos o avião para Israel. Gente, para você passar do portão de embarque e entrar no avião de Israel, vocês não têm noção da tensão que é. É tudo muito tenso, porque é o local mais seguro do mundo. Em Israel você não tem nenhum tipo de violência ou insegurança, nada. Em Israel você não tem nada disso, né? Então eles se garantem pela extrema segurança que eles têm. Indo para Israel, nenhuma mala existe cadeado, nenhuma mala existe lacre, todas são abertas, todas são vasculhadas e você não pode reclamar. Todas, não existe. Tem que, se não tirar a cadeada, eles quebram, não tem, nada fica lacrado para ir para Israel, nada. Aí tal, passei as minhas pessoas, me apresentei como o líder do grupo, tudo bem. Depois daquela tensão, que é uma entrevista horrorosa, que você fica tenso, né? Passamos para a sala de embarque. Na sala de embarque, me volta a policial que estava lá na Grécia, me chama. Eu falei, pois não. Você conhece do seu grupo fulana? Conheço. Tá, foi embora. Eu falei, o que aconteceu, gente? Você vai ficar todo nervoso, né? Eu falei, meu grupo está com um problema? Está. Nossa! Estão, não sei se embarcaram. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Depois ela voltou com outro oficial. Moça, eu falei, pois não. Essa moça, você conhece? Deu o nome, eu falei, conheço. Ela tá aqui, tá. Peguei e chamei, vem cá, fulana. E a meninazinha, ela era toda alegrezinha. Oi, tudo bem, gente? Como vai? Que prazer, posso tirar uma foto? A mulher, não. Ela, ai, desculpa. Tal. Aí eu falei, qual o problema? Ela, você conhece essa pessoa? Eu falei, conheço. Há quanto tempo? Nossa, há muito tempo. Ela é da igreja de vocês? É. Quanto tempo? Desde quando fundou. Ah, tá. E você, fulana? Começou a falar com ela e o cara traduzia, né? Ela, sim, você conhece ele? Sim. Você é do grupo? Sim, conheço. Pam, tudo bem. E ela, e você, Bruno, do seu grupo, você afirma que ela é? Eu falei, afirmo. Ela é frequentante. Ela vai fazer em Israel o quê? Era policial isso. Eu falei, ela vai em Israel porque todos os cristãos do mundo inteiro amam Israel pela história, que toda a nossa vida da Bíblia está lá. Então ela quer conhecer os passos de Jesus, ela quer conhecer as igrejas, quer conhecer os locais, ela quer conhecer, né? Tudo que a gente puder conhecer, a gente quer. Tá. Mas por que então que você, se declarando cristã, querendo conhecer Israel, por que você leva um Alcorão para lá? Eu falei, um Alcorão nas suas bagagens, tem um Alcorão. Eu falei, não tem não, deve ser um livro qualquer, não é Alcorão não. Não foi não é fulana. Tem, eu peguei. Eu falei, o que, menina? Eu peguei no hotel, que eu quero levar de lembrança. Eu falei, meu Deus do céu, como que tu pega um Alcorão no hotel da Turquia para embarcar para Israel? Não pode. Eu falei, minha amada, não pode. Pex. E aí no caso a pessoa... Ela não pode, ela pode tirar da mala e jogar fora, não. Agora você vai levar e vai parar no aeroporto de lá também. Para você aprender a respeitar a gente, nossa cultura. Eu falei, Jesus, que vergonha, cara. Descemos Israel, lá ficamos. Então, aí quando ela chegou no aeroporto lá... Também. Mesma coisa. Parados, mas pelo menos já sabia o motivo, né? E daí tu já podia dizer, quando o pessoal parou, com essa semana tu falou, eu não. E o pior, sabe o que acontece, gente? Todas as pessoas que têm sobrenome árabe parada, e tinham 2 pessoas com sobrenomes árabes, que são de São Luís. E eles ficaram detidos, e nós não podemos estar com eles, ninguém pode. Eles têm que estar sozinhos com os oficiais, totalmente sós. Em uma sala de interrogação com os oficiais por causa do sobrenome. E eles perguntam coisas para eles que no Brasil não é comum. Seu nome é de quê? Da minha família. Quem é seu tataravô? Não sei. Seu nome vem de onde? Vem daqui, mas daqui de onde? Não sei. Vem com a embarcação? Também não sei. Eles querem que a gente saiba da árvore genealógica. E nós não temos esse costume no Brasil. Pois é. Né? Aí, nossa, foi muito terrível por causa dessas 2 pessoas com sobrenome. E no final nós ficamos parados por 2 horas. Eles foram liberados. Mas eu brinquei, mas assim, cara, você é responsável pelo grupo, então perrengue vai ser, porque são muitas possibilidades, né? Nossa, mas essa foi porque eu estava perigando o grupo todo voltar no meio da viagem, de onde seria o grande lance, que era Israel. E depois, 2 pessoas retornarem para casa por causa do sobrenome. Agora me conta uma coisa, tu falou o teu top 3, agora me diz um lugar que nunca jamais, Deus me livre, deu.
Tipo assim, Não voltaria? não voltaria. Eu ia dizer assim, esperaria nunca ter ido, mas pelo menos aí tem algumas que teve uma experiência, toda experiência. Eu tenho um lugar. E começa então. Eu vou dizer, olha, não me somou em nada e, sinceramente, eu preferia estar, sei lá, em casa, dormindo, assistindo Netflix. Bolívia. Bicho, eu jurava que ia falar Barreira. Não. Eu tô falando dentro do Brasil, fora do Brasil, quer dizer, Bolívia. Olha, o amigo meu foi e adorou, disse que tinha coisas lindas Então, lá. pare amizade com essa pessoa. Ele não merece ser amigo meu. Mas Bolívia, assim, sinceramente, eu não acrescento. E olha que eu fui para El Salvador. E eu fui sem esperar nada, porque tem um negócio assim, parece que eu gosto de me meter, às vezes, em uns perrengues, sabe? Porque assim, eu fui esperando passar um perrengue em Cuba, me surpreendi, mas tu sabe quando você parece que eu já fui me preparando para passar perrengue. E El Salvador. Quem Mas vai para El Salvador? Então, quem vai para El Salvador, né? Eu me surpreendi. Lindo. Com El Salvador. Não vou dizer que lindo, mas eu me surpreendi assim com as histórias de igreja. Mas lá eu contratei um guia. Mas o melhor de El Salvador já começou diferente. Eu sempre, tal como você também, eu sempre vou nos lugares e vou filmando os stories, né? A gente vai mostrando por onde a gente passa as histórias e tudo mais. E El Salvador tem uma história engraçada, porque eu estava no aeroporto, aí eu falei assim, rapaz, eu vou contratar um guia, não conheço nada, eu estava só. E eu falei assim, rapaz, eu vou contratar um guia para eu quero conhecer, então um guia vai ser melhor. Aí eu sei que eu cheguei lá, eu fui contratar o guia no aeroporto mesmo. Aí naqueles balcãozinhos que tem, né? Aí a pessoa chegou para mim e falou assim, lá do coisa, olha, tem fulano de tal e tudo, aí eu tive que alugar o carro, contratar o guia, contratar o motorista, porque eles iam passar o dia todo comigo. Sim. E eu bater os 4 cantos de El Salvador, e 24 horas dá mais do que o suficiente. Sobra até um pouquinho. Aí eu sei que eu peguei e aí a menina falou assim, ó, enquanto eu reúno essa galera toda, o carro, o guia, o motorista, demora uns 40 minutinhos. Aí você pode... Aí a pessoa falou assim, aí você pode sentar ali dentro do aeroporto. Você pode sentar ali naquela lanchonete e sei lá, vai comer um biscoito enquanto eu faço aqui. Eu falei, beleza. Aí eu sei que quando eu estava falando aqui, tinha uma senhora com duas crianças dentro lá do aeroporto, né? Isso na sala de embarque ainda, não tinha saída para a área comum. Aí eu sei que a mulher que estava com essas crianças do lado, aí quando eu saí ela falou assim, olha, ali é muito caro você comer biscoito. Compra ali não. Pega isso aqui. Aí me deu um pacotinho de biscoito, que os filhos dela não estavam comendo esse biscoito. Era um pacotinho assim, né? E ela pegou um pacotinho fechado, né? E me deu. Falou, não, ela é muito caro, não vai gastar dinheiro com isso não, pode comer isso aqui. E foi. Aí eu peguei, fiz uma história, falei, olha que mulher simpática. Aí contei a história toda, né? Me deu para eu não gastar o dinheiro, porque ela disse que aqui dentro era muito caro e tudo mais. E postei nos meus stories. Deu segundos, minha mãe me liga. Pex, não coma isso não. Essa mulher botou drogas aí dentro. Eu falei assim, rapaz, drogas aqui, o pessoal costuma pagar por isso. Se ela tá dando de graça, essa mulher tem enfim. Mas falando da Bolívia, porque assim, lá eu vi muita desigualdade social, muita pobreza e não é uma coisa que assim e por consequência sofrimento. Eu não sei dizer se é o estilo de vida deles, aquela coisa meio favelão, ou se é uma realidade de vida. Porque, assim, eles têm um estilo de vida meio punk de viver, né? Não, assim, se você pensar que você pega um táxi e o táxi é tão velho o carro, mas não é por ser velho. Pronto, por exemplo, você anda em carro em Cuba de 1950, o carro. Mas é a coisa mais linda, o carro lindinho assim. Parece que o carro saiu da fábrica ontem, extremamente conservado, lindo que eles fazem. Mas lá não, lá você pega um carro, sei lá, da década de 90, na Bolívia, e não tem mais os bancos, aí eles pegam aquelas cadeiras de balanço de macarrão, e soda no carro. Uma coisa impressionante, o carro não tinha farol.
o carro não tinha farol, as cadeiras, aquelas cadeiras na casa da tua isso, avó. gente? Então é também um desleixo assim, mas, enfim, você sai de lá com um sentimento ruim, assim, tipo de ver pobreza em cima de pobreza e esse negócio assim. Nossa, isso oprime a gente. Diz Ó, tu. eu passei uma grosseria em Lisboa. Não, mas Porque Lisboa eles tu não vai recomendar não voltar. Lisboa Não, é- não. Foi uma grosseria só que eles têm uma cisma conosco, brasileiros, Ah. né? Aí eu precisava imprimir, na época eu não tinha essa facilidade de smartphone, na época eu disse, não faz muito tempo não. É porque era meio complicado mesmo. Tipo 2009. Primeira vez que eu fui em Lisboa. Aí eu tinha que imprimir a coisinha da passagem para poder passar lá e imprimir para poder mostrar, né? Aham. O código, não sei o quê. Aí eu falei, gente, eu preciso imprimir isso aqui. Aí eu saí do lugar que eu estava tomando café, eu já cheguei errado, porque eu cheguei numa, tava lá, padaria. Eu falei, vocês queriam café com pão. Ele, vieste no lugar errado. Eu falei, por quê? Fazer o quê? Vieste no lugar errado. Ah. Eu falei, mas por quê? Porque tu queres tomar? Eu falei, é na pastelaria. Aqui é padaria, só vende pão. Eu falei, desculpa, tá? Desculpa. Eu peguei e saí, chamei um cara, falei, moço, eu preciso encontrar uma lan house. Eles não falam inglês, né? Eles não têm expressões em inglês, né? né? Pois é. Então não tem mouse, é rápido. Isso, Aí eu falei, eu preciso de uma lan house. Ele, casa de computador. Eu falei, é. Onde é que tem que eu preciso imprimir urgentemente? Você pode me dizer onde é que tem uma aqui? Ele chegou para mim e falou assim, estás a ver aquela rua? Eu falei, eu estou, ignore. Eu falei, estás a ver a outra? Eu falei, estou, ignore também. Eu falei, tá, estás a ver a outra? Eu falei, estou, entre nela. Eu falei, por que se não for aquela terceira direita? Ele falou, tu não entendeste? Eu falei, porque se fosse a 20ª, eu ia ficar esperando falar até a 20ª. De uma Ele por falou, outra. brasileiros loucos. Eu falei, vocês são tudo burro. Me deu uma raiva isso, que ele começou na a me verdade, xingar. o grosso nem foi. Eu acho que não foi nem ele, né? Mas enfim. Que ridículo. Ele começou a me xingar alto, gente. Porra, Do nada. Mas responde, qual lugar, diga, nunca vão? Ai, que eu não voltaria? Cara, nossa. Fora do Brasil? Sim, sim. Não, Brasil a lista, enfim. Vai. Tô brincando. Cara, sabe que assim, não teve peso nenhum pra mim Eslovênia. Pronto, é isso. De lugares que você... Porque mesmo na Polônia eu vi coisas lindas. Pois é. Mas sabe, a Eslovênia foi um lugar que eu fui e falei, gente, o que eu vou fazer aqui? Eu não tinha referência de nada na Eslovênia. Nada. Foi assim, tava um frio terrível, um lugar cinza, estranho. Não tinha... Gente, eu não vi beleza. Eu fiquei, meu Deus, eu vim pra cá, pra quê? Sabe quando você fica assim, o que eu tô fazendo aqui? Aí a pessoa pensa, não voltaria. Não voltaria. Eu sinceramente não, até o momento Também nada não. me deixou encantado pela Eslovênia para voltar. Eu diria para você que está em casa, não sei, pense bem. Se só puder ir para lá, vá, para pelo menos viajar. Mas se não tiver como eu escolher outro lugar, a Áustria, que é do ladinho, dá para ir de carro, vá para a Áustria, que é muito melhor. E se for para a Áustria, vá no Museu de Cristais. Ave Maria, que coisa... Maravilhoso. Surreal. Legal, viu, João? Deixa eu te perguntar um negócio aqui agora sobre tua comunicação. Em qual momento tu transformou essa tua comunicação do jeito que é hoje, assim? Porque tu é uma pessoa bem-humorada, mas daí tu trazer isso, a forma que tu se comunica no teu Instagram, nas tuas redes sociais, que foi, como eu falei, né? Que foi o que me chamou e tudo mais, a forma que tu falava. Porque, assim, a gente é acostumado... Hoje em dia, por exemplo, a gente citou o padre lá, que é muito engraçado, mas você não vê dentro do mundo religioso ter essa liberdade cômica. É pecado. Né? A pessoa não vê isso. E no teu caso, de você usar da forma que tu fala nos cultos, que é... Eu chego a dizer que é genial. Eu chego a realmente achar que é genial. Por quê? Porque no final das contas, tu não é o cômico pelo cômico. Tu na minha opinião, tu usa da comicidade para se passar uma mensagem e entra de fato nas pessoas. De alguma forma. Então, mas aí eu quero saber como foi que aqui é você, mas onde foi que tu teve esse desprendimento? Dizer assim, rapaz, tu quer saber eu. E daí também eu quero já emendar outra pergunta. Onde é que tu viu que tu sendo você, porque de fato esse é você, realmente as pessoas, tipo assim, diziam, cara, isso é isso, as pessoas respondem, gostam. Olha junto. que louco. Eu sempre pensei muito rápido, igual você. Sempre tinha as respostas na ponta da língua, de pensar muito rápido. O Pex pensa rápido, né? Eu sempre tinha respostas na ponta da língua, só que eram sempre respostas que puxavam para alguma coisa engraçada.
de sempre fazer as pessoas sorrirem. Às vezes eu falava alguma coisa, eu fazia alguma coisa, e eu via as pessoas, né? Mas tô rindo de quê que eu não entendia? Aí quando a gente iniciou o hotel lá em São Luís, foi juntamente com... Foi a primeira vez que tu foi assumir de fato uma igreja? Foi, sozinho foi. Porque Sim. eu sempre era de alguma coisa. Mas assim, de algo que já existia. Que já existia. Então, ali não. Ali tu foi começar ao teu sucesso ou fracasso. Foi. Aí quando eu percebi que era bem aceito, porque as pessoas entendiam e eu alcançava quem eu queria, que era quem não tinha vínculo ou contato nenhum com essa realidade, para que as pessoas entendessem que essa realidade de uma vida religiosa pregada dentro de extremas limitações e em um estilo de vida extremamente apático não é muito a realidade da coisa. Eu falei, então eu quero muito alcançar pessoas que nunca tiveram contato com esse mundo e que podem se abrir para conhecê-lo e quem sabe tocar para frente um estilo menos pesado, porque eu não acredito nessa questão do peso trazer qualquer propriedade para as pessoas de estarem próximas de Deus ou não. Porque eu não sorrio, eu estou mais próximo de Deus. Porque eu não me visto assim, eu estou mais próximo de Deus. Porque eu não vou ali, eu estou mais próximo de Deus. Porque eu não bebo isso, estou mais próximo de Deus. Não acredito nessas associações. Então eu queria alcançar essas pessoas que nunca tinham tido contato nenhum. Só que elas não me conheciam e eu não as conhecia. Então era mais fácil ser eu, porque se eu tivesse que ser algum personagem para alguma coisa... Não, mas assim, de fato, porque eram vários testes, né? Porque era a primeira vez que assumiu o palco como você falou, né? Sozinho ao teu sucesso ou fracasso, porque sim, né? As pessoas simplesmente poderiam não ir. Sim. Né? Poderiam não se identificar, poderiam não se encontrar nessa realidade. E daí, mas assim, aí tu estava, ainda que em um outro palco, outra igreja e tudo mais, já existia as pessoas ali que você tinha proximidade. E dali onde tu foi, eu não sei, mas assim, eu comecei a frequentar, eram muitas pessoas daquela área, daquela religião, aliás, daquela região. Então acontece que foram ali e te conheceram ali. Foi. Entende? Foram ali e te conheceram ali. Foi. Na verdade, foi. Na verdade, foi. Ali começou literalmente tudo mesmo, né? No sentido de apostar, porque quando eu vinha sendo de alguma coisa, né? O pastor, o colaborador, eu tinha as minhas pessoas que tinham afinidades, mas como era um grupo grande, eram aquelas pessoas. Eu não tinha um lugar com as pessoas, onde eu era a referência para elas, né? Sim. Então, quando eu fui, eu falei, vamos lá, vamos ser do meu jeito mesmo, como eu sou, para ver se isso funciona dentro da minha realidade. E começou a funcionar. E assim, para mim foi muito bom, porque só bastava eu ser eu. Entendeu? Assim, transmitir o recado que eu queria da minha forma, usando o meu estilo do aprofundamento, da explicação, da abordagem. Eu posso te perguntar se tu teve retaliação interna porque tu foi o diferentão. Muita. Só que assim, eu tive retaliação interna até perceberem que funcionava. Depois que perceberam que funcionava, eu tive que ministrar inúmeras vezes oficinas para compartilhar a maneira que eu utilizava os meus slides, as minhas formas de repassar as coisas, a minha comunicação, as minhas palavras, os meus pensamentos, que as pessoas começavam a criar o seu estilo em cima disso, se utilizando disso. Tanto é que hoje muita gente transmite a mensagem se utilizando de recurso que ninguém usava recurso nenhum. Era só o microfone, uma Bíblia e um lugar. Eu sempre usei recurso porque eu sempre achei que facilitava a memorização da associação. Se eu falo em Roma, essa é a foto. Se eu falo na Palestina, era esse lugar. Se eu falo na Síria, que hoje é tal país, a Síria é hoje tal país, que é esse lugar. E essas associações fazem as pessoas entenderem melhor a mensagem que eu quero passar. Então a Bíblia de complicada passa a ser compreendida, sim. que é o meu grande objetivo. Você compreende aquele texto bíblico que a gente passa e transcorre
e tenta de todas as formas fazer ele ser compreendido para ser praticado e vivido para então eu colher alguma coisa. Se você entende isso cada vez que você me ouve, para mim tá ótimo. Entendeu? Então é isso que quer dizer. Nossa, então se eu... entendo. Você entende, associa, vive. Porque só saber não faz efeito nenhum. Tem que saber para viver aquilo. Entende? Sim. Então se eu sei, vivi. Eu falava com a tua esposa esses dias, uma situação que aconteceu com vocês. Eu falei, lembra que eu falei sobre sinalizadores? Ela falou, lembro, Bruno, que ela começou a tomar posturas para uma decisão pessoal, de escolhas pessoais, né? E eu falava... Teve que acontecer algumas situações para você parar e perceber, nossa, como eu não estou vivendo. Por um dia que eu tive que parar, como eu percebo que eu não estou vivendo nos outros dias. Então, os sinalizadores do que eu preciso fazer para poder tomar as rédeas da minha própria vida. Né? Isso a gente viu em um momento de compartilhar de uma história bíblica, um versículozinho. Sim. Então, se você consegue associar isso e viver isso para mim, de maneira compreensiva, já foi o meu papel, entendeu? É o facilitador da mensagem mesmo. Mas falando em facilitador, o fato assim de ter do teu culto ser tão completo, porque existe um facilitador na tua vida, que é o fato de você cantar muito bem. Eu canto. E daí eu quero entender como é que foi. Inclusive essa história tu contou no primeiro culto que eu fui teu, que tu falou que tu treinava, enfim, quem dava tuas dicas era tua avó. Minha avó. Que era tua avó. Então, olha isso. Aí como é que acontece que, assim, tu usa a palavra de uma forma muito, muito original, que é tua, que é com esse bom humor, e canta. Aí, no caso, a música em si tem um poder incrível, né? Muito. A música é poderosa, né? Pois é. Então, aí tu já entra já o começo é você cantando muito bem. A gente vê, por exemplo, a gente já foi em alguns cultos que tinha uma galera que cantava muito bem. Mas é assim, vamos lá. A galera cantava muito bem porque são os cantores. Depois entrava o pastor e fazia. E uns dele, quando a gente conseguia se manter acordado, aí a gente até se esforçava para entender algumas coisas. Mas aí sabe o que é engraçado? Eu estava conversando até com o Rafael também. Rafael falou assim, o nosso amigo Rafael Perantunes, ele falou assim, cara, eu nem vi o tempo passar. Então, mas por quê? Porque assim, vamos lá. Começa com as músicas. Maravilhosa. Repertório, nota 1000, né? Voz emocionante. E depois aí tu começa a pregar numa linguagem muito atual, muito a ver, muito com repleto de memes, ou seja, já tem a questão do visual que ele pega, né? E no final a mensagem sai entendida, mas mais do que entendida, ela sai assim, tipo impregnada, aquela gente traz, tu falou de sinalizadores, né? Que foi o tema de um dos cultos passados. Então, é um pacote completo. Aí, foi sempre assim? Tu já casou dessa maneira? Desde o teu primeiro foi assim? Tu já foi essa pessoa engraçada, tu já trouxe essa questão visual de colocar aqueles memes fazendo uma comparação com algo bíblico, que no primeiro momento, eu te juro, lá eu pensava assim, cara, isso é até pecado, porque você trata um negócio, uma brincadeira no meio da igreja, na ignorância. E cantar bem, ou seja, a pessoa sai leve, entendeu tudo. Tudo começou com a música. Tudo começou com a música. Eu não falava nada, não compartilhava nada, não pregava nada, tudo começou com a música. Eu comecei cantando. Cantando. Porque minha família é cheia de gente que canta e toca. Cheio. Primos, primas, tios, tias, avós. Todo mundo canta e toca. Uhum. E meu pai era cantor da noite. Não sabia. Ele cantava à noite. Cantava à noite. E minha avó também cantava. Eu te falei, né? Minha avó, ela ganhava os concursos de rádio. Aí ela ganhava todos os concursos de rádio. Aí, para ela não participar mais e não ter mais nenhum ganhador, ela chegava para se inscrever e pensou, não, a senhora vai ser participação especial, porque não tem mais graça se ela ganhava. E eu ia para casa dela tirar férias e ela sentava, vamos lá, vamos cantar. Bruno é assim, essa é a voz, esse é isso. Ela me ensinava tudo sobre voz, tudo sobre música. E para mim sempre foi uma paixão. Eu respiro música, eu acordo ouvindo música, eu durmo ouvindo música, eu tomo um banho ouvindo música, eu me arrumo ouvindo música. 24 horas. Acho que a prática torna as coisas cada vez mais aperfeiçoadas, né? Então, eu escuto muito, eu canto muito. É 24 horas do dia música na minha veia. Música é vida.
Não, sem dúvida. Sabe, gente, como é que seria o mundo sem música? Não, mas eu também escuto muito música e acho que Eu sei, você adora música. Eu amo música, no entanto, não sei cantar, mas eu falo para João Guilherme, sabe uma coisa que eu gosto? É ser amigo de quem sabe cantar. Porque a pessoa canta e eu aproveito. Então, se tornou um pacote completo no sentido disso. Aí quando eu percebi que eu cantava, foi engraçado até, porque eu já me dava vergonha de cantar. Quando eu percebi que cantava, eu comecei a cantar sem parar. Aí veio a questão do compartilhar. Porque tudo eu sempre trazia para alguma coisa para fazer alguma graça. Tudo. Questões bíblicas ou não bíblicas. Sim. E eu falava, gente, como eu falei, é mais fácil ser eu, né? Então, como eu trazia tudo para a minha realidade, para o meu mundo, eu sempre falo para as pessoas que não é que as pessoas focam no Bruno, não é. É que todo mundo cria afinidade com alguma coisa, né? Então eu sinto que houve uma afinidade com o meu estilo de ser e fazer as coisas, das pessoas que estão conosco, que nos seguem, sabe? Eu não pretendo mudar esse Mas outro dia eu estava conversando com Ludmilla, nossa amiga, e Ludmilla falou assim... Não, ó concurso também, maravilhosa. E ela falou assim, cara, eu vi falando para Bruno para ele gravar um CD. É no teu pensamento para algum momento? Sempre foi. Sempre foi? Porque realmente... Só que não tenho coragem, mas sempre foi. Não, mas vai ser, nossa. Vai. Agora, eu quero, falando nessa história para a gente já partir para finalmente, tem uma pergunta que eu queria saber de ti assim. Acho que a gente nunca chegou a comentar sobre isso, que é essa pessoa vaidosa, onde sempre foi assim, e se as pessoas têm uma ideia errada sobre o pastor, o padre, enfim, que não dá para pensar dessa maneira. Mas onde é que nasceu esse Bruno assim, com esse corpo malhado, com o Mr. São Luís? Onde é que nasceu isso assim? Porque tu cuida muito da saúde, beleza, mas é uma vaidade, se veste bem, é perfumado, é um corpão, como é? Chorando pelo doce que não comeu e eu comendo lá. Começou na minha adolescência e eu não sei dizer. Eu era gordo. Eu era gordo, amigo. E aí? Mas assim, aí isso era uma questão no momento, poxa, eu sou gordo? Não, eu era gordo, só que eu sempre lidei muito bem com isso. Só que para mim era um fator limitante. Eu não fazia alguns esportes por vergonha, eu não me inseri no contexto de algumas pessoas por vergonha, eu me auto-isolava já para evitar qualquer tipo de constrangimento por vergonha. Aí, aos 12 anos, eu comecei a nadar, criei coragem para nadar, porque imagina, nadar na frente das pessoas de sunga. Eu falei, vou nadar, assim mesmo, não tô nem aí, quem quiser me chamar de baleia vai chamar. Aí eu comecei a nadar, entendeu? E nisso que eu comecei a nadar, eu emagreci. Em um ano eu emagreci o que eu nunca emagreci na vida. Eu falei, gente, é bom cuidar de si mesmo. Aí começou todo um processo de cuidar do corpo. Mas como eu tenho um amigo que fala assim, não tem um corpo que bote um rosto feio. Que é tudo. Não tem um corpo que compense um rosto. Eu falava, não, eu começava a cuidar da pele também. Cara, e começou a ficar uma febre de comprar cosméticos. Eu conheço todos os cosméticos. Todos os cosméticos. Usar cremezinho, fazer skincare, meu vício. Skincare, antes de dormir, ao acordar. Isso começou, como eu te falei, na adolescência. Com o emagrecimento começou um conjunto de vaidades, mas nada assim, vou morrer por causa disso. São coisas pessoais mesmo, que eu acabo, eu sei lá, ficou parte de mim. E é porque assim, agora, partindo aqui para a parte final, eu quero fazer uma amarração de tudo que eu falei aqui contigo. Por exemplo, a gente falou, né, de essas inúmeras formações que você tem. E como eu falei, eu nem sabia que tu era inteligente assim. Eu descobri agora que Bruna que me falou. Tantas formações, tantas pós-graduações, não sei o quê. E eu queria falar um pouquinho sobre sucesso contigo. Assim, de fato, você se preparou, né, para essa pessoa que você é e vai ser, porque você continua se preparando, porque inclusive teu pós nem terminou ainda, tá terminando agora, né? Vai terminar agora, né? Que vem. Pois é. E daí não tem como não dizer que você tem muito sucesso na questão lá de ser pastor e tudo mais, representante. Eu não falo nem de igreja, mas de um povo, assim. Você fala uma língua que o povo entende e segue. Então é um sucesso. Uma tribo, né? Falou uma tribo. Uma tribo, assim. Mas é sucesso. É sucesso. Porque não tem quem não vá num culto seu e diga, nossa, né?
Muito massa, muito massa. Então é um sucesso muito bacana. Daí, eu acredito, né, que as pessoas que passam aí, enquanto amigo seu, pela uma exceção que diz, de psicanalista, exceção, né? Eu acredito que é muito bacana, porque assim, em alguns momentos eu estava contigo lá na tua casa e tu saiu pro teu quarto e foi atender, mas, enfim, eu não sei quem estava do outro lado, nem no que deu, mas assim, o esforço que eu vejo você colocar naquilo, né? Eu disse, nossa, a pessoa pode até ter se matado, mas Bruno foi até onde se deveria ir. Eu penso assim. E fazer uma amarração também com a tua parte, assim, no caso pessoal, de corpo, assim, sempre muito bem arrumado, sabe? E isso é uma coisa que é muito inspirador. Uma pessoa que se cuida. E tem a frase, que é o tema aqui de tudo, onde tudo permeou, que tu falou que o equilíbrio é o sucesso. Então, se vê você todas as áreas, enquanto amigo, tendo muitos amigos que chega teus amigos, eu vejo, eles chegam assim eu não estou achando aqui a palavra, mas exigir. Chega a exigir a tua presença, de tão essencial que tu é para todo mundo, para teus amigos, né? Então, enquanto profissional de psicanalista, eu vejo muito esforço. Eu devo agora sim, eu posso falar enquanto filho, porque eu tive contigo e tua mãe. E quem acompanha as redes sociais vê como é a tua relação com tua mãe, mas, né, com toda a tua família. E aí eu quero fazer uma pergunta. Porque assim, a gente tem a ideia que vou falar essa parte assim de pastor. Num pensamento eu não tenho mais, mas muito que tu que quebrou. Mas assim, o pastor ele não pode ser tão engraçado, tem que ser aquela coisa mais séria. E no entanto tu quebrou isso. Então, e o pastor não pode ser tão vaidoso. Assim, a gente pensa, o pastor não pode dar tatuagem, não pode dar calça rasgada. Isso, não pode ter essas coisas todas, né? Então, no entanto E aí eu quero fazer que tu, na parte de equilíbrio, que vai ser minha pergunta final disso tudo, e como a nossa coluna vertebral aqui da Geração X tem a ver sim no mundo de investimentos ativos, eu quero saber como é que você se relaciona e qual é a tua visão que se relaciona com relação a dinheiro e é pecado ter dinheiro, é pecado ser rico, é pecado buscar por algo mais. Eu estava conversando com uma amiga minha esses dias, eu até te contei isso, e ela falou uma coisa assim que ela é uma profissional maravilhosa, uma mulher maravilhosa, só que ela me falou uma coisa assim que eu falei assim, meu Deus, isso existe. Ela tinha um pai que tinha bastante condição, aí o pai veio a falecer. E acontece que ela se viu assim, do dia para a noite, morando num barraco, mãe, irmãos e tudo mais, e sem nada, sem banheiro, sem nada. Ou seja, viu o pai com condição, desmoronar tudo, e ela morou anos. Não foi uma coisa passageira, foram anos. Em um barraco, com o teto de papelão, sem banheiro, sem estrutura nenhuma. E acontece que ela se tornou uma mulher muito bem sucedida, tal como a irmã dela e tudo, também muito bem sucedida. E na nossa conversa a gente estava falando sobre justamente isso. Eu falei para ela, né? Olha, isso é um grande indicativo, por exemplo, que pessoas que estão numa condição social e financeira bem bacana, as coisas podem mudar. Então, na minha opinião, que sou do mercado financeiro, é que ela se preocupe com isso, criativo, seja uma pessoa investidora no seu futuro, na sua vida. E daí a resposta dela, para mim, no primeiro momento, depois eu acho que a gente entrou no consenso, mas a resposta dela, assim, para mim, ela falou assim, Pex, é porque Deus é tão maravilhoso, sempre foi maravilhoso na minha vida, porque eu quero para eu ser, eu e minha família, nada. A gente morava, a gente tinha dinheiro para comer, e me transformou. Hoje eu tenho ela tem um apartamento num prédio muito bacana, que a vista é para o local onde ela passou tudo isso. E ela vê isso como um sinal, assim. Falou, Deus é tão maravilhoso na minha vida que eu acho que Deus nunca vai deixar eu passar por isso. Aí eu falei para ela, olha,
se sua visão é dessa maneira, eu não tenho muito o que comentar. A única coisa que eu comentaria era dizer assim, rapaz, vamos se preocupar aqui um pouquinho para o futuro e vamos ocupar aqui um pouquinho Deus para ele se preocupar com a galera que é assalariada, né? Que não é o teu caso. Vamos tirar essa obrigação um pouquinho mais de Deus. Então, como é que Bruno e um pastor pensa nisso, em construção de riqueza, como é que se relaciona com o dinheiro especificamente? Uma pessoa que trata o tempo todo tanto do espiritual. Cara, isso é muito legal, porque a Bíblia nunca falou que o dinheiro era problema. Nunca. Nunca. Só que o que se torna problema é o relacionamento com o dinheiro, não o dinheiro. Tem um versículo que é chave, que fala o amor ao dinheiro é a raiz dos males. Não o dinheiro é a raiz dos males. É a maneira que você enxerga o dinheiro. Tem pessoas que fazem atrocidades para ter dinheiro. Por isso os corrompidos criam uma situação de caos e desordem social para ter dinheiro. Num país rico, onde muitos têm muito e poucos não têm quase nada. Por causa do dinheiro. Tudo gira em torno do dinheiro. Nunca foi problema dinheiro. Nunca, nunca. O amor a ele que é. As pessoas têm uma visão de Jesus, que pobre coitado. Jesus nunca foi pobre coitado. Jesus nunca foi pobre e nunca foi miserável. Quando ele nasceu, prontamente Deus enviou 3 presentes: ouro, incenso e mirra, coisas valiosas e caras da época. E quem enviou um presente? Quem enviou o presente? A Bíblia deixa claro. 3 figuras destacadas na sociedade. 3 figuras imponentes, 3 figuras de peso social, 3 figuras bem-sucedidas, 3 reis magos. 3 reis, alguns falam 3 reis magos, 3 pessoas que não eram quaisquer pessoas, não eram uma pessoa que, eu vou tirar aqui de 2 pães que eu tenho, tirar um para te dar. Eu vou pegar aqui um pouquinho desse punhado de farinha, eu tenho 1 quilo, mas eu vou te dar 300 gramas. Não foi isso, não. Deus mandou 3 pessoas muito bem-sucedidas. A Bíblia fala que quando Jesus morreu, os soldados pegaram a túnica que ele usava, que era de um pano caro. Era tão caro que os soldados lançaram sorte entre si para ver quem ficava com a túnica, porque era cara demais. Jesus, quando entrou em Jerusalém no domingo de Ramos, que a gente celebra, o meio de locomoção da época era o jumento. Não era um carro. Só que a Bíblia fala que ele falou: vocês vão pegar aquele jumento que nunca foi montado por ninguém, porque coisa cara era ter um jumento 0 quilômetro. Não era qualquer coisa. Ele falou: eu quero aquele jumento que é um jumento 0 quilômetro, que ninguém nunca montou, um jumento novo, e tragam ele para mim. Ou seja, não quero um jumento usado que outra pessoa deve ter pegado com um casco ferido, ou sei lá, desabranjado. Eu quero um jumento 0 novo para eu poder entrar em Jerusalém. Então as pessoas têm uma noção de que vamos seguir Jesus porque Jesus era pobre. Nunca foi. A Bíblia é cheia de citações que falam que as mulheres dos poderosos da época sustentavam todo o ministério de Jesus. Se ele fosse pobre, para que teria um tesoureiro para cuidar de dinheiro? Judas, que é o traidor, para que ia ter uma pessoa para trabalhar com finanças? Era Judas o tesoureiro? Era. Mas rapaz, logo ele. Logo ele. E tinha amor ao dinheiro, Judas. Para que alguém vai colocar uma pessoa no departamento financeiro se não há finanças? Óbvio que há finanças. Então Jesus tinha dinheiro, ele era financiado por pessoas que tinham dinheiro. A questão é que você não vê ele falando nisso o tempo todo porque ele não amava o dinheiro. Ele usufruía do dinheiro. E essa é a grande questão. Para que a gente trabalha ou investe e de alguma forma acumula ou tem o dinheiro ou tem um lucro e tem um dinheiro a mais? Para quê? Para usufruir. Sim. O que o dinheiro dá para a gente? Conforto. Uma vida boa. Tanto que é absurdo a pessoa que tem dinheiro e não se cuida e mora mal. Isso é certo ou errado? Gente, é errado. Poxa, eu tenho dinheiro para me proporcionar uma comida um pouco melhor, mas não, eu só como o resto do resto do resto. Isso é de verdade ter amor ao dinheiro. Porque o dinheiro está lá para usufruir. Né? Tanto é que é para usufruir que quando você morre, leva o que dele?
Absolutamente nada. O que você ganhou vai causar briga no meio das pessoas. O que você ganhou vai causar briga no meio das pessoas. A minha visão em relação ao dinheiro é: tenha, é bom. Se alguém falar, é do diabo, por me dê, que eu oro e fico com ele. É do diabo, por mim, não me dê. Bem aqui que eu vou abençoar, orar por ele, vai ser de Deus a partir de agora, porque então me dê. Nunca que vai ser. O que o dinheiro proporciona é maravilhoso. Poxa, gente, como não é bom viajar de primeira classe? É bom pelo menos viajar, mesmo que não seja de primeira classe. Como é bom poder sentar num lugar e comer uma comida boa, é ou não é? É. Ah, mas é caro. Mas aproveita o que o dinheiro pode proporcionar, gente. Depois você vai, trabalha e acumula e ganha, investe e tem. Então, a minha questão é: não se mate por dinheiro. Não se mate por dinheiro. Que ai, graças a Deus, trabalhei e não vivi nada. Não aproveitei nada, mas eu tenho esse pé de meia. Morre. Não viveu nada e não aproveita nada. Usufrua do que você ganha. Agora saiba lidar com o dinheiro. Né? Tava vendo aqui, tu tem uma comunicação incrível. Assim, a forma que uma que eu não sabia que Judas era o tesoureiro. Confesso que a partir de agora eu vou até ter uma visão menos negativa dele. E alguma função ele tinha nisso tudo. Abrindo parênteses, amigo, pra você ter ideia, Judas, ele era tão louco por dinheiro que a questão de Jesus morrer e tudo não estava nos planos dele. Ele acompanhava Jesus e assim, Jesus tem hora para tudo. Então, por várias vezes tentaram prender Jesus para matar. Só que não era a hora dele morrer. Então, todas as vezes que apareciam para prender Jesus, Judas via que era como se Jesus fizesse alguma coisa que ele se tornava invisível para as pessoas. As pessoas que iam prendê-lo passavam na frente dele e não o viam. Como uma mágica, mas não era um Deus de milagres, porque não era a hora de prender. Então o que Judas tinha na cabeça? Eu vendo por 30 moedas de prata, quando forem capturá-lo, ele vai se fazer o quê? Invisível. Eu fico com o dinheiro, lucro meu. Se alguém falar, mas o problema não é meu, ele estava lá. Quando ele viu que pegaram Jesus, ele ficou desesperado. Ele jogou o dinheiro fora. E foi chorar, né? Não tem negócio. Jogou o dinheiro fora. Esse dinheiro é maldito, não era para acontecer isso. Ele ficou tão transtornado que ele se matou. É verdade. Ele se matou. Porque a intenção dele era fazer o negócio da China. Né? Eu vou vendo, ele fica invisível, eu ganho 30 anos de prata. É negócio da China porque é um negócio eterno, né? Porque ele podia ficar fazendo isso ele já sumir todas as vezes. Já tem recorrência. Eu vou lucrar. Para você ver como o cara sabia como ele era investidor, cara, empreendedor. Ele vai sumir, eu já vou empreender, né? Que já dá umas 30 moedas de prata. Não vou mentir, porque ele vai estar lá. Ele disse que não vão ver, né? Problema meu se não virem. Mas eu falei a verdade, pronto, eu vou investir, entendeu? Maravilhoso. Investidor. Vai, Judas investidor. Eu tava te elogiando aqui na tua comunicação, que é incrível, mas existe um curso teu. O que é sobre o quê? Esse meu curso visa as pessoas desenvolverem espiritualidade, não linkada à religião e não linkada à religiosidade. É você e Deus, Deus e você, sem essas prévias que a religião traz de que para eu ser de Deus eu tenho que, se eu vou, sabe? Tornando as coisas mais acessíveis. Jesus veio para facilitar o que as pessoas têm dificultado. Então, a minha intenção é que as pessoas desenvolvam o tripé, que é corpo, alma e espírito, focando no espírito e percebam como o peso do espírito é real, no caso de trazer o equilíbrio. O espírito alimentado é que traz o equilíbrio para a alma e para o corpo total. Um espírito perturbado destrói a alma e adoece o corpo. Eu fico pensando agora, tu estás para terminar aqui a tua pós, né? De neurociência, né? Imagino que tu deve estar pensando em lançar algo a respeito somando isso tudo, né? Fico pensando que... Neurociência, os cientistas cada vez mais estão se dobrando para a fé e reconhecendo que há... Mas tu já estás preparando alguma coisa para fazer um lançamento que tu vê, né? Tem isso aí. E se acha onde? Onde é que vai ter isso? Lá nas tuas redes sociais? Nas minhas redes sociais, eu vou lançar nas plataformas, vou deixar todo mundo avisado. Corra lá, @BoliShark, vai falar em inglês. BOLISHARK, BoliShark.
te acha lá e dali, mas ali enfim, segue toda a tua vida, porque de lá tu faz o convite para os lugares que onde tu vai estar. Porque imagina agora, pós-pandemia, tu vai começar a estar nos lugares, né? Participando. E dali, quem te segue vai acompanhar toda a tua agenda. Isso, por favor, me siga. Vamos seguir, eu mesmo sigo. Quero agradecer demais tua presença. Amigo. Que incrível. É tão incrível assim, porque a gente se conhece, a gente é tão amigo. E tu és tão completo que toda vez que a gente senta, ainda tem muito a descobrir de você e te admirar. Obrigado. Quero agradecer tua amizade, tua pessoa mesmo. Obrigadão. Obrigado, gente. Obrigado, Geração X. Obrigado a todo mundo. Não, como é, João? João tá falando aqui. Fala. Para seguir o Insta da Geração X. Segue o Insta da Geração X Oficial, que aqui a gente vai trazendo pessoas maravilhosas que tem essa história, que a gente nos inspira, que a gente aprende tanto, né? E fora lá, tratar de tantas coisas mais. A gente começou a falar aí com uma galera para vir para a gente bater esse papo maravilhoso. Segue a gente nas redes sociais. Me segue também, Pex Diniz, porque nós vamos ter muito o que conversar. E agradeço demais eu acho que tudo que a gente começou aqui, com todos esses intuitos que a gente trouxe, nada mais, nada menos que é o nosso dia a dia. A gente falar sobre investimentos, a gente falar sobre ativos, a gente falar sobre espiritualidade, a gente falar sobre aquilo que nos complementa. Porque o próprio lema do Bruno aqui o sucesso é o equilíbrio. Então vamos falar de equilíbrio. Obrigado demais a vocês. Tchau, tchau.